Paz e graça do Senhor Jesus. Bom dia, Deus abençoe o dia de vocês. Estamos aqui mais um dia no nosso devocional, graças a Deus. Vamos orar para começar bem o dia, né? Eu já estou no segundo devocional e aqui com vocês, né? Para fazer o ID, pregar a palavra de Deus, que foi a honra e o privilégio que Deus me colocou para estar ensinando aqui a palavra conforme a Bíblia. Senhor, nós agradecemos pela honra de estarmos aqui na sua santa e preciosa presença, Senhor Jesus. Pai, Todo-Poderoso, Espírito Santo, se façam presente, toma o seu lugar de honra neste lugar, porque nós necessitamos de Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti, Jesus, todos os dias, Senhor. Todos os dias nós precisamos de um refrigério na nossa alma, no nosso coração, nós precisamos de força, coragem, porque esse mundo já é do maligno, Pai. O Senhor já disse, já nos alertou sobre isso. E se nós não estivermos firmes, com o espírito forte do alimento, que é o maior alimento, o maior, o melhor e o único alimento que nutre verdadeiramente o nosso espírito, é a Tua palavra, Senhor. Gratidão, Pai, por essa honra de estar aqui. Nos dê direção nesse estudo, Senhor. Espírito Santo, se faça presente, que tudo aquilo que sai da minha boca não seja de mim, mas tudo de Ti. Eu apenas sou um instrumento da Tua vontade, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor me ordenou, que está no meu propósito, que é aquilo que o Senhor conhece em mim, Senhor. Eu quero ser obediente a Ti, Pai, e desejo que todos aqueles que estejam aqui em oração, unidos, seja agora ao vivo ou depois, que eles possam ter isso em mente. Que todos possam ser obedientes a Ti, Pai, Te amar mais do que as coisas desse mundo, aprender a andar ao seu lado, a ter intimidade, uma amizade linda, profunda, sincera, leal, fiel a Ti, Senhor. É isso que eu desejo, Pai. Além de ser chamada de filha amada, eu quero ser chamada de melhor amiga, assim como o Senhor chamou Abraão. Eu quero ter todos os dias esse relacionamento contigo e desejo que todos tenham esse relacionamento com o Senhor, Pai. O Senhor é presente, o Senhor está conosco, o Senhor responde na hora as orações, Pai. Que as pessoas possam entender que elas tenham como ter esse acesso a Ti, Senhor, acesso ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, que só é possível através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Seu Filho, Pai. Que todas as pessoas possam entender que não há mais empecilho para essa relação de intimidade contigo, Pai amado e querido. Nós Te agradecemos pelo Senhor ter nos trazido de volta, Pai, porque um dia nós estávamos perdidos, cegos espiritualmente, e foi o Senhor quem nos trouxe de volta, Pai, pela Tua tamanha misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E eu sou grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor me ensina, por tudo que o Senhor me mostra, por tudo que o Senhor já fez por mim até hoje, porque sem Ti eu não conseguiria, Pai. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço que eu não sou nada, Pai. E um dia eu tinha um ego inflado, achando que eu poderia fazer tudo pelas minhas forças, mas hoje eu sei que era sempre o Senhor. Nunca foi pelas minhas mãos, eu jamais conseguiria pelas minhas mãos. Se não fosse através de Ti, Senhor, eu não teria chegado até aqui, nem viva mais eu estaria. Então eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me mostrou toda a verdade, porque o Senhor me ensina como uma criança, Pai. Eu estou sendo ensinada novamente a andar numa vida com propósito, com direção correta, sem nenhum engano, sem pessoas perversas me enganando de alguma forma.
Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me libertado e pelo Senhor me ensinar, Pai, a andar na direção e me mostrar sempre o caminho. Que as pessoas possam ter esse relacionamento tão íntimo, tão próximo contigo, Pai. Que elas não tenham dúvida de mais nada nesse mundo, a não ser seguir o teu caminho e seguir o teu propósito, fazer aquilo que o Senhor deseja nessa terra. Porque a glória da nossa casa lá no céu será muito maior. Nada dessa terra se compara à tua presença. Que nenhuma riqueza, nada possa substituir a tua presença, Pai. Nada, nenhum dos prazeres desse mundo é capaz de ser maior do que a sua presença em nossas vidas, do que a sua direção, do que o seu amor, do que o seu cuidado. Gratidão, Jesus. Gratidão. Hoje a palavra que o Senhor me deu foi Mateus 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui, nesse texto sagrado, Jesus, nosso Senhor Jesus, ele diz sobre o arrebatamento da igreja. E hoje eu vou falar sobre as 7 qualidades do arrebatamento da igreja. Como que essa igreja precisa estar, né? Para que nós sejamos arrebatados. O que o Senhor Jesus espera de nós? E nós temos que estar vigilantes, pois ele já disse que virá como um ladrão. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o Senhor Jesus vai voltar. Essa é a única certeza que a gente tem e nós precisamos estar prontos como uma noiva que está pronta para receber o noivo. Nosso Senhor Jesus é esse noivo que vai chegar e que vai de encontro com a noiva perfeita. Mas essa noiva, ela precisa ser verdadeiramente perfeita. Ela precisa estar pura, limpa, com um vestido pleno, com um vestido sem qualquer mancha. A igreja do Senhor, que é a noiva, e nós, nosso templo também, né? O templo da nossa alma precisa. Nós não somos perfeitos como é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus, para que nós sejamos arrebatados e não passemos por todo o sofrimento que há de vir, né? Dentre as muitas qualidades que a igreja do arrebatamento deve ter para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, 7 são as principais qualidades dessa igreja, né? Do arrebatamento. A paz do Senhor Jesus, Adriana, bom dia, bem-vinda. Quais seriam as 7 qualidades da igreja do arrebatamento? O texto de hoje está em Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor, amada amiga Márcia, seja bem-vinda. A igreja do arrebatamento, ela é uma igreja pura. Está lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 2. Paulo, ele disse que a igreja do arrebatamento, ela deve permanecer como uma virgem pura. Ela precisa estar em ordem, ela precisa estar limpa, ela não pode ter mancha. Os altares têm que ser altares santos. O Senhor não permite. Assim como ele não permitiu sacrifícios, né, no Antigo Testamento, que tivesse qualquer... Deus é muito detalhista. Você percebe no Antigo Testamento, quando ainda havia sacrifícios, tinha que ser tudo um perfeito. Tinha que ser um sacrifício perfeito. À luz do que foi, né, a aprovação de Isaac com a história de Abraão. Mas o Senhor, ele trouxe o seu filho para que o seu filho fosse o sacrifício perfeito pelo perdão dos nossos pecados.
Porém, a igreja do arrebatamento, ela segue a mesma linha. Deus, ele é perfeição. Perfeição. Por isso que ele diz, é uma noiva pura, é uma noiva perfeita. Ela tem que estar sem nenhuma mancha no seu vestido, sem nenhum rasgo, nada. Nós precisamos vigiar de que modo nós estamos no nosso templo, no templo da nossa alma, a nossa igreja, né? E a igreja mesmo do Senhor Jesus. Observar. Em Levíticos 21, versículo 13, o sumo sacerdote, ele só poderia se casar com uma moça virgem. Você percebe que tudo que é santo tem que ser puro. O Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote eterno, só irá tornar como esposa uma noiva pura. Então, com isso, nos dias de hoje, a gente já observa, só de olhar, se você que tem, né, o entendimento bíblico, se você medita na palavra, você já tem uma noção do que é uma igreja perfeita. E você só vai poder contestar isso se você for muito conhecedora da palavra. E eu estou nesse caminho, e eu estou aqui também junto com vocês, nesse caminho. Por quê? Porque eu não quero ser enganada. Lá em Efésios 5, versículos 25 e 27, né, diz sobre essa noiva pura e perfeita. Até hoje, Deus não admite falhas na sua obra. Então, para uma igreja perfeita, a primeira característica é que essa igreja seja pura, santa, perfeita. Porque nós vamos receber o maior dos sacerdotes dessa terra, que é o Filho de Deus, é o próprio Deus, que vai retornar, e ele é o nosso sacerdote eterno. Ele foi o sacrifício perfeito. Então ele vem buscar a igreja perfeita. A igreja perfeita. Por isso que eu disse há uns tempos atrás que a primeira limpeza que eu vejo que Deus começa a fazer, né, nesse tempo é nos altares. Porque o altar ele não pode ter nenhuma mancha. A igreja do Senhor Jesus e todas as igrejas, independente da sua denominação, a igreja não é dos homens. A igreja é do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele não vai admitir igrejas com mancha. Pessoas desalinhadas, que não seguem em obediência àquilo que ele quer nessa terra, que engana suas ovelhas, não admite. Ou que tentam mudar de alguma forma a palavra de Deus, que é imutável, para se adequar a estilos mais modernos, a se adequar a prazeres do seu, né, do dia a dia. Não. A noiva, ela tem que ser perfeita. A noiva tem que ser santa, principalmente, para ser arrebatada. A igreja do arrebatamento permanece vigilante, né? Não que a gente não possa ter uma visão mais moderna de transmitir a mensagem de Deus, porque os tempos são outros. Mas você tem que ter uma visão moderna de transmissão. Porém, a palavra, ela é imutável. A transmissão tem que trazer as pessoas para essa linha de santidade, de obediência. A igreja, ela não tem que se adequar aos tempos modernos, de aceitar aquilo que Deus considera pecado. Está na palavra, é pecado, não dá para mudar isso, não é? O que é pecado e vai permanecer pecado. O que Deus quer? Obediência, alinhamento. É isso que Deus quer. Por isso que ele fala, a igreja do arrebatamento, ela precisa permanecer vigilante, conforme está nessa palavra, Mateus 24, versículos 42 e 44. Uma das coisas que mais Jesus advertiu os seus discípulos foi sobre vigilância. Até mesmo quando ele estava lá em oração, prestes a ser crucificado.
com seus 12 discípulos que andava todo dia com ele. Você imagina ter a honra de andar todos os dias com o Senhor Jesus, está ali todo dia, ele sendo seu mentor, ali na presença. Assim como Adão e Eva tinha Deus, né? A presença de Deus. Mesmo assim, eles falharam porque dormiram no momento que ele mais precisava de oração. E é isso que a igreja está fazendo, ela está dormindo. Ela está dormindo numa época em que precisa estar muito mais presente, muito mais em oração, muito mais em propósito, muito mais em jejum. Nós estamos falhando da mesma forma como os discípulos falharam lá atrás e dormiram enquanto o Senhor Jesus pedia para eles orarem. Nós dormimos. A gente estava preocupado com o nosso. Estou com sono, vou dormir. Não conseguiu governar a alma. Não conseguiu governar o espírito. E a gente só consegue governar quando nós somos mais espírito do que carne. Quando a gente está em propósito, quando a gente está em jejum, quando a gente está em oração, quando a igreja está em unidade. É só assim que a gente governa. É só assim que a gente combate um bom combate, como eles combatiam lá atrás, e mesmo assim ainda falharam. Imagine nós, o quanto nós estamos falhando nesse tempo de vigilância pré-arrebatamento. Enquanto as trevas estão organizadas, fazendo sacrifícios, abrindo portais. Se todos os crentes se unissem em um só propósito, que era de permanecer em vigilância, em santidade, em propósitos, em jejum, trevas nenhuma conseguiriam avançar como eles estão avançando agora. Mas Deus nos dá a esperança de que esse avivamento vai acontecer em cada um de nós, e quando cada um tiver essa consciência de que é preciso andar em obediência, em santidade e promover a vigilância correta do jejum, da oração, do propósito, eu creio que vai chegar um dia que a gente vai estar unido num mesmo propósito. Lucas 13, 35, 48, Jesus ele contou a parábola do servo vigilante e ele reiterou a vigilância em todos os seus sermões escatológicos. Em Marcos 13, versículo 33, ele chegou a dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A sua prioridade está sendo Deus? Você está conseguindo vencer os seus desejos da carne? Deixar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus de lado e se voltar mais ainda com tempo de qualidade para Deus? A gente precisa se analisar, porque o tempo de qualidade nesse momento tem que ser para Deus e não para o mundo, e não para os nossos prazeres. A igreja do arrebatamento permanece de pé. Ela vai ser a única igreja que vai permanecer de pé. Uma igreja santa, conforme está em Lucas 21, 36. Uma igreja obediente à palavra de Deus, sem colocar nenhuma vírgula. Porque o evangelho não é um evangelho de oba-oba, é um evangelho de renúncia. É o evangelho da verdade. É o evangelho que nos confronta. E é para isso, tem que confrontar, porque não vai entrar no céu quem não estiver de acordo com o que Deus deseja. A sua mente pode te enganar, o seu espírito, se estiver pleno, você vai conseguir governar a sua mente. Mas colocar em risco a sua salvação pelos prazeres desse mundo, pelos desejos da carne, pelas conveniências, as facilidades, acredito que não vale a pena a glória que você vai ter lá pelos prazeres que você tem aqui. Jesus disse que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem. Paulo também disse em 1 Coríntios 10, versículo 12, que aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Tá entendendo? Isso aqui precisa estar bem claro para todos os cristãos, e aqueles que não cristãos, eles ainda têm chance, né? Mas aquele que está de pé, eu, você,
todos os cristãos, pastores. A gente precisa cuidar. A gente precisa se manter de pé. Porque o inimigo ele vai investir muito mais energia, muito mais força para tirar aqueles que estão de pé. Tá tudo escancarado já, gente. O inimigo, as trevas, eles já estão se expondo em shows, em movimentos, em situações. Só não consegue ver quem tem a visão espiritual ainda fechada. O diabo tá no mundo fazendo arruaça, vamos dizer assim, né? De uma forma bem simples. Tá tocando terror mesmo. E nós, na posição da igreja, como nós estamos? Será que a gente está se rendendo a isso? Ou a gente está fazendo o nosso papel? A gente está fazendo com tudo, né? Com oração, com jejum, com propósito, com comportamento, com atitudes, com o ID, evangelizando. Quantas almas a gente está ganhando? Uma alma para Jesus vale muito. A igreja do arrebatamento, ele anseia pela vinda do noivo. A gente tem que estar muito preparado para a vinda do noivo. Esquecer idolatrias, eventos que são cristãos, né? São os eventos cristãos, a gente precisa ter, mas nosso objetivo dentro desses eventos é trazer almas para Jesus. E não somente criar situações que façam, sabe, os próprios cristãos serem levados para um caminho de idolatria. Há músicos, cantores, e esses músicos e cantores que muitas vezes até se desviam, né? E acabam também levando parte desse grupo que o acompanhava. Por quê? Porque o foco não estava em Jesus. O foco estava em outra situação. Você não foi num evento gospel, num evento cristão, para honrar Jesus. Você foi para ver tal situação. Pode observar em shows gospels. Quando eu vou, eu percebo isso. Você vê que a maioria das pessoas, elas não estão ali com o espírito de adoração, Por mais que aquele cantor seja incrível, e tem cantores incríveis no meio gospel. Os melhores, inclusive, estão no meio gospel. Mas qual é a inclinação do seu coração quando você vai num evento desse? É para ver o cantor? Ou é para fazer uma adoração daquela que você se sente no céu quando você está lá? Você ora para o Senhor, você glorifica o Senhor naquele momento? Ou você está preocupado só com aquele cantor? Então a gente tem que ter essa perspicácia de entender a inclinação do coração, para onde está a inclinação do nosso coração. Se é para o espírito de adoração, de honra, de temor ao Senhor. O temor não é você ter medo, é ter o extremo do absoluto, do absurdo respeito a esse santo nome, que é o Senhor Jesus Cristo. Em tudo que você fizer, você precisa olhar e ver, até lugares que você vai entrar, você precisa falar, será que o Senhor vai se agradar disso que eu estou fazendo? Será que o Senhor vai se agradar disso que eu estou, nesse lugar que eu estou indo? A não ser que você tenha um propósito ali de ser uma ovelha, de plantar uma semente e depois, né? Agora, se o teu coração está inclinado para conviver com determinadas situações pelo seu bel prazer, cuidado. Vigia. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. No livro de Cantares, o Salomão ele descreve de uma forma muito poética a ardente ansiedade que a noiva tem de encontrar o seu noivo. Essa ansiedade, no sentido bom da palavra, porque a ansiedade não é de Deus, né? Não é de Deus a ansiedade. A pessoa que está realmente na presença de Deus, ela vive o hoje, o agora. A ansiedade
diz respeito à preocupação do futuro. Você tem uma preocupação muito grande com o futuro, mas isso significa que você precisa trabalhar mais a sua fé. Porque se você tem uma fé plena, você sabe que o Senhor ele vai prover, ele não vai deixar faltar, ele vai abrir os acessos necessários. Mas será que a tua segurança ela está onde? Você tem que se avaliar. Onde que está a sua segurança nessa vida? Está no dinheiro? Está no trabalho? Está nas pessoas? Não. A sua segurança tem que estar sempre em Deus. Mesmo que falte, como já aconteceu comigo, eu não tinha dinheiro para comprar um leite, muitas vezes, de comprar um leite. Mas eu queria ver a provisão de Deus na minha vida. E no mesmo dia, chegava a provisão para mim. Se eu tivesse que me humilhar e pedir para alguém, eu faria isso. O Senhor trabalhou meu coração para isso, como eu fiz depois com o meu pai, e isso curou a minha relação com o meu pai, inclusive. Meus pais eram separados, minha mãe faleceu muito cedo, né? Eu sempre toquei minha vida sozinha, então eu achava que eu era uma pessoa muito forte, independente. Eu nunca pedi nada para ninguém, eu nunca levei problemas para ninguém. Mas quando eu comecei a ter problemas sérios, eu precisei de ajuda, né? E o Senhor, ele quebrou esse lado, que até certo ponto era orgulho, né? Eu vivia numa vibração de orgulho que eu não tinha clareza, né? Mas era orgulho. Quando você não aceita ajuda, você está agindo no orgulho. Então, Deus fez quebrar isso dentro de mim e ainda curou a relação com meu pai, e o meu pai me ajudou no momento que eu mais precisei. Eu fui curada e acredito que Deus trabalhou nele também, né? Porque foi a primeira vez na vida que eu pedi ajuda para o meu pai. E eu já tinha já era, né, 30 e poucos anos, então isso para mim era como se fosse o fim antigamente, eu ter que, com essa idade, ter que me humilhar e pedir ajuda, mas foi necessário, porque Deus estava trabalhando para mim, em mim, no meu orgulho, né? No ego que eu tinha, né? De achar que eu fazia, eu acontecia. Não é você que faz o que você acontece. E teve certas situações, se fosse preciso se humilhar, ok, eu me humilharia. Então Deus precisou trabalhar o coração. Mas teve situações também que o Senhor proveu no exato dia que eu precisava, a ponto de aparecer até valores na minha conta que não tinha origem. Não tinha origem de onde veio. Eu olhei, porque às vezes acontece do banco mandar por engano. Não tinha, era pouco, mas era exatamente aquilo que eu precisava. E não existia a origem daquele valor. Eu custei a acreditar. Mas eu sei que foi a provisão de Deus. É Deus. Não tinha Pix de nenhum lugar, não tinha transferência de nenhum lugar. E brotou, simplesmente brotou um valor na minha conta, que inexplicável. É assim que Deus faz. A pessoa que anda em obediência a Deus, mas o inferno não tem devorador, não tem inferno, não tem demônio que consiga destruir essa pessoa. E Deus prova a nossa fé. Ele vai testar a nossa fé o tempo todo. E ele testou a minha fé em diversas maneiras. Porque eu sempre sem a preocupação, tive preocupações, mas Deus foi trabalhando para eu ter a absoluta certeza, a plena certeza de que ele tá comigo, de que ele é meu amigo, ele é meu pai amado. Eu sempre, quando eu precisar, ele vai estar comigo. E eu tenho essa absoluta certeza. Não vai faltar. Então, eu aprendi, como Paulo disse, quando eu estou no pouco, eu estou feliz e alegre. Eu sei viver no pouco, no nada. Eu sei viver no nada, eu sei viver no pouco, eu sei viver no muito, eu sei viver na riqueza. Mas isso não vai me alterar em nada, não altera o meu comportamento, não altera o meu equilíbrio, não altera nada na minha vida. Eu vou me manter a mesma pessoa, sem nada, no pouco ou no muito. Então,
Nada tem que ter o poder, nenhum poder, a sua segurança, ela não tem que estar nas coisas materiais, nem no dinheiro, nem no trabalho, em nada. Você tem que ter a absoluta certeza de que Deus está contigo. E que, na hora certa, no tempo dele, não é no seu, é no tempo dele, os acessos serão abertos, a providência vai chegar, aquilo vai ser resolvido. Existe algo que você precisa trabalhar em você, que ele está trabalhando em você, para que você aprenda a viver na dependência dele. Quando a gente aprende a viver na dependência dele, o jogo muda. O jogo de tudo muda. Aí você começa a andar no propósito dele, né? Quando você aprende a ser obediente a ele, a andar em total dependência dele. A igreja do arrebatamento, ela permanece firme, de pé, inabalável, com mente forte. Você só tem uma mente forte e blindada quando o seu espírito está forte. Não existe uma mente blindada, uma mente forte, se o espírito não estiver forte. Não existe, porque o domínio próprio é fruto do espírito. Quanto mais tempo você dedicar para Deus, mais mentalmente forte, espiritualmente forte, você estará. Lá no livro de Cantares, o Salomão, né, ele descrevia de forma muito poética como seria a noiva, a vinda do noivo, né? E ele descreve esse anseio da noiva no último versículo do livro, dizendo: vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. O noivo Jesus, por sua vez, ele atende ao pedido da noiva, dizendo: certamente venho cedo, está lá em Apocalipse 22, versículo 20. E a noiva responde, né? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja do arrebatamento, ela mantém as suas lâmpadas acesas e uma reserva muito grande de azeite. Está lá em Mateus 25, versículos de 1 a 10. A igreja da última hora, ela precisa continuar brilhando, brilhando como a luz do mundo. O foco é alma, almas, ganhar almas para o reino. Jesus usou o símbolo do castiçal da última hora, que precisa continuar brilhando como a luz do mundo. Está lá em Mateus 5, versículo 14. Jesus usou o símbolo do castiçal como uma ilustração para as igrejas, conforme está em Apocalipse 1, versículo 20. O castiçal, ele servia para iluminar continuamente o tabernáculo como ilustração. Está em Êxodo 27 e 20. O castiçal era o símbolo da iluminação no tabernáculo. Ele servia para iluminar continuamente o tabernáculo. Vocês podem ver isso lá em Êxodo 27, versículo 20. Jesus, ele advertiu a igreja de Éfeso que iria remover o seu castiçal, caso não se arrependessem. Percebam que essa palavra desse alerta está em Apocalipse 2, versículo 5. Jesus vai remover o Espírito Santo das igrejas que não se arrependam. Altares manchados, altares que levam pessoas para outro foco, inclusive cobiças, né? Cobiça, idolatria. Por quê? Porque a igreja ela não pode deixar de brilhar nesse mundo das trevas. A igreja tem que construir cristãos verdadeiros, cristãos raiz. O que é ser um cristão raiz? Modela Jesus Cristo, modela o nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos. Todo mundo vai carregar uma
um espinho na carne. Mas nós temos que vencer todos os dias os pecados. Nós temos que nos alinhar todos os dias com o Senhor. Nós temos que buscar a santidade todos os dias. Porque a igreja do arrebatamento será a igreja santa. Não será a igreja moderna. Não será a igreja super próspera. Não será a igreja mais luxuosa. Será a igreja santa. A igreja ela não pode deixar de brilhar nesse mundo. Ela nunca pode perder o brilho do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita num ambiente limpo, organizado e pleno. A igreja nunca pode perder o brilho do Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. A igreja do arrebatamento, ela guarda a palavra de Deus exatamente como ela é. Está lá em Apocalipse 3, 10, versículo 10. A igreja, ou o pastor, ou qualquer que seja, a congregação, a religiosidade que queira alterar os mandamentos de Deus é engano. Está no engano. Essa igreja não é uma igreja que vai ser arrebatada. Paulo disse, como a gente vê lá também, né? Como é o caso da igreja, vou dar o exemplo aqui da igreja católica, porque eu estou estudando a teologia, né? Então, foram alterados alguns mandamentos, dos 10 mandamentos, né? Não pode ser alterado. A gente não pode incluir nada que seja aquilo que está na palavra de Deus. A gente não pode incluir e também não pode tirar. Então, tudo que esteja diferente daquilo que consta na Bíblia, é engano, né? Com todo respeito a Igreja Católica, mas ela alterou o mandamento, os 10 mandamentos. Ela alterou os 10 mandamentos, né? E isso é muito grave. Por quê? Porque isso não está em consonância com os princípios bíblicos, né? Por conta disso, né? A gente percebe que, com todo o respeito que nós temos, leva para uma linha que não é a linha que o Senhor diz aqui na Bíblia. A igreja do arrebatamento, ela precisa guardar a palavra de Deus. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 4, versículo 3, que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Já chegou esse tempo. Pessoas estão sendo até espancadas por pregar a verdade que está na Bíblia. Isso que eu falei, por exemplo, as pessoas podem falar o que for de mim, mas eu tenho coragem para enfrentar tudo que precisa enfrentar. Eu estou com Deus está comigo. Então eu falo mesmo, eu não tenho medo de falar as coisas. Eu tenho a minha liberdade de expressão e o próprio texto constitucional, ele prevê a liberdade de culto, de expressão, de tudo. Ninguém pode tirar esse direito de eu expor a minha opinião. Aqui é a minha opinião, não é a igreja, é a minha opinião, né? E é o que está lá, né? Se você for buscar no estudo da teologia, você vai ver que os mandamentos que são ensinados é diferente do que é ensinado na Bíblia, né? Na minha opinião, isso já não é correto, porque não segue a Bíblia. A igreja santa, ela vai seguir a Bíblia. E eu tô aqui para falar numa linguagem muito natural, muito, sabe? Eu não tô aqui para ser uma super, né? Eu quero que as pessoas, como eu um dia estava lá na ignorância, quando eu não tinha conhecimento, a sabedoria que eu tenho hoje, que essa sabedoria vem de Deus, foi Ele que me colocou aqui, foi Ele que me capacitou, eu nunca quis estar aqui, eu nunca imaginei estar aqui, mas foi Deus que me colocou aqui. E eu creio que é porque eu tenho coragem de falar as coisas de uma forma simples,
direta, objetiva. E essa é uma característica minha, não só aqui falando das coisas que eu estou aprendendo, como também para pessoas, né? Eu falo a verdade, eu não sou hipócrita, entendeu? Eu falo a verdade, o que eu penso, eu não sou falsa. Então, se eu achar que a pessoa tá assim, eu vou falar, doendo ou não, eu vou falar e eu não tô me importando, né? Eu só me importo com a opinião de Deus a meu respeito. Claro que tem situações que a gente tem que ter um jeito para falar, mas aqui eu tô ensinando e eu tenho que ensinar a verdade, né? Porque senão, se eu não ensinar a verdade, quem vai pagar o preço sou eu. É o meu dever de ensinar a verdade. Então, para que as pessoas que tenham outra linha de entendimento, para que elas saibam que não pode. E aí fica no critério da sua consciência, né? No que o Espírito Santo tocar no seu coração para falar, poxa, mas você está alterando? Por que está alterando? Né? Por que alterou os 10 mandamentos? Exatamente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo aquilo que todo lugar, toda igreja que altera a Bíblia é engano. É engano. Existem muitos argumentos, a Bíblia é escrita por homens e tal, só que foi o Deus que revelou para aqueles apóstolos, para que eles escrevessem. Hoje a ciência já comprovou muitas coisas, arqueologia. Então, assim, você só não acredita se você não quiser e tá tudo bem, né? O argumento é que todo mundo vai chegar a Deus. Realmente, todo mundo vai ver Deus no juízo final. Mas aqueles que estarão com Deus na glória serão os que seguem e obedecem a palavra de Deus. São os obedientes. São os libertos. E a igreja do arrebatamento é a que guarda a palavra de Deus. Essa é a igreja santa, essa é a igreja que você tem que seguir. É a que guarda e ensina a palavra de Deus, a Bíblia. E como você vai saber que essa igreja ensina a Bíblia corretamente? Será que ela não está mudando alguma coisa da Bíblia? Como está acontecendo também com igrejas que também usam disso, mas que alteram determinadas coisas, os falsos profetas. Como você identifica isso? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Por isso que o nosso Senhor nos diz, medite dia e noite na palavra. Você só vai ter o discernimento do Espírito, de saber que aquele é um falso profeta, de que aquele é um falso pastor, de que aquela igreja não é de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você vai descobrir a verdade. Você vai descobrir a verdade, como eu descobri. Deus me leva numa igreja, eu já sei que aquele pastor não está falando. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. É simples. E conforme você vai lendo, você também pede a Deus o dom do discernimento do Espírito. Às vezes ele te dá o dom sem você saber. Ele já vai tocar em você, já vai vir o versículo na tua mente. Opa, o que esse pastor está falando? Isso daí não está na Bíblia. Amados, vocês sofrem, é o que o Senhor, nosso Senhor disse, nosso Senhor Jesus, por ignorância, por falta de conhecimento. Eu já fui muito ignorante também, muito ignorante. Hoje, conforme a gente vai estudando, pedindo mais sabedoria para Deus, Ele vai nos ensinando. Tem que estudar a palavra dele. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai saber o pastor que é falso, o pastor que não é alinhado, a igreja que não é alinhada com Deus, que não tem Deus naquele lugar, que não tem a presença do Espírito Santo. Se a pessoa está ensinando algo diferente do que está na Bíblia, você pode ter certeza, pode sapatear, pode girar, pode fazer o que for, porque não é só o Espírito Santo que faz isso nas pessoas, muitas vezes, né, em igrejas pentecostais, por exemplo. Às vezes tem demônio também que faz isso, engana. Então, como que você vai saber? Estudando a palavra de Deus, você vai conseguir identificar e ter o discernimento se aquilo provém de Deus ou não provém de Deus.
Se aquilo que o pastor está ensinando está de acordo com a Bíblia ou não está de acordo com a Bíblia. A igreja do arrebatamento é aquela que guarda a palavra de Deus. Essa é a igreja que será arrebatada. Ela não altera nenhuma vírgula. A paz do Senhor, Tânia, bom dia. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 4, versículo 3, que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Nós já chegamos nesse tempo. Nós já chegamos e vai ser cada vez pior. Eu posso ser, talvez eu seja decapitada, não tem problema, mas eu guardei a palavra de Deus, eu vou estar na glória, eu tenho uma morada no céu, que eu não troco nada por ninguém, por nada, por nenhuma riqueza desse mundo. A minha morada está lá, o que eu quero é estar pronta quando o Senhor Jesus chegar, eu quero ser arrebatada. Eu vou ser arrebatada em nome de Jesus, e todos vocês serão também, porque nós estamos prontas, nós estamos prontos. Nós estamos seguindo em obediência, nós estamos em santidade, nós estamos numa igreja santa. E nós temos também que, quando vê algo diferente, se posicionar diante da Bíblia e diante de Deus. Nosso Senhor é conosco, nenhum mal vai nos atingir. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Maior é quem está conosco. Quem segue em santidade, em obediência a Deus, o inimigo não toca. Ele não tem poder de tocar. Não tem, porque até mesmo o diabo precisa da autorização de Deus para tocar. E quem tocar no ungido de Deus paga um preço muito alto por isso. Então, é como que a pessoa troca todos esses benefícios, privilégios de andar com Deus, porque nenhum mal nos atinge. A gente passa por aflições, mas o mal não vai nos atingir. Não troque nada desse mundo por esse privilégio, por essa honra de estar lá, de ser recebida um dia por Jesus. Jesus vai falar: essa eu te conheço. Olha, Jane, você falou cada coisa. Eu creio que eu vou receber. Você foi tão... Porque Deus me usa em umas situações tão criativas. Eu faço... Teve uma situação, por exemplo, que aconteceu esse final de semana, na rua. Eu sou pega de surpresa muitas vezes, né? Até no meio da rua, às vezes altas horas, acontecem situações de cunho espiritual que eu tenho que ser forte e agir, né? E aí, o que aconteceu? Eu dei uma pílula, né, para uma pessoa que veio me... na verdade... Eu falei com uma criança que estava sendo ensinada uma doutrina diferente, né? Que é até de uma filha de uma amiga minha. Está sendo ensinada as questões. Eu só falei para ela assim. Não posso falar detalhes aqui para que não exponha a pessoa. Mas eu peguei e falei assim, ela só pergunta para o padre aonde está na Bíblia tal coisa. Só pergunta para ele e espera a resposta. Tá? Porque se ele está seguindo a Bíblia, então ele vai... Porque eu tenho essa dúvida também. Aonde que está determinada situação na Bíblia? Então, o que a gente faz? A gente não discute. Sabe, muitos cristãos hoje, está muita discussão bíblica, né? A gente não discute. A gente só planta a pulguinha na orelha, né? A gente tem que aprender com Jesus. Jesus fazia perguntas. Quando alguém o acusava, ou quando alguém falava alguma coisa para ele, ele retornava com uma pergunta. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente tem embasamento e conhecimento, a gente vai retornar com uma pergunta e vai fazer aquela pessoa pensar. Mesmo que seja uma criança. Está sendo ensinada numa doutrina que não é a doutrina da Bíblia. Eu também evangelizo e faço trabalho com as crianças na igreja, né? Eu sou do Ministério Infantil também. Então, eu ensino as crianças. E aí eu vi que aquela criança estava sendo levada para um caminho, só que ela não frequenta a igreja, frequenta outra igreja. E Deus coloca a gente em situações assim, mas Ele dá sabedoria naquele momento para que a gente plante a dúvida. Através da dúvida, ela vai buscar, não é?
ela vai buscar a verdade. Eu falei, você só pergunta isso. Então, eu já sei que o padre não vai saber responder porque não tem embasamento bíblico. Mas eu vou fazer ela chegar nessa verdade. E aí, é aquilo, a gente devolve com uma pergunta e faz aquela pessoa lembrar. Aquilo vai ficar na cabeça, vai falar, poxa, mas aonde que está na Bíblia? Mas se não está na Bíblia, então por que a igreja está falando uma coisa que não está na Bíblia? Aí começa a busca da pessoa pessoal, a libertação, a busca pela verdade, como aconteceu comigo. Eu começava a questionar, mas por que isso? Mas você tem que seguir a Bíblia, mas por que a Bíblia está? E Deus foi me ensinando por quê, né? Esse porquê é maravilhoso, que a gente vai no profundo com Deus e a gente vai no profundo da palavra, dos estudos, da espiritualidade e a gente encontra a verdade. Eu encontrei a verdade, todos vocês encontraram. E eu creio que pessoas que vão estar acompanhando aqui, que também não conhecem a verdade, elas conhecerão a verdade, porque é para isso que eu estou aqui, para ajudar ainda mais a amadurecer com vocês como cristãos, na fé, né? Para vocês irem para da mesma forma que Deus me ensinou, eu quero ensinar as pessoas, porque eu não consigo guardar isso para mim. A gente precisa transbordar tudo que for do reino. Eu não quero levar nada comigo, eu quero entrar no céu vazia de tudo, de tudo. Eu não tenho apego a mais nada nesse mundo, mais nada. Por isso que eu falo, nós precisamos estar prontos para o arrebatamento. A igreja do arrebatamento é a que guarda a palavra de Deus. Esse é o básico do arrebatamento. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 4 que as pessoas não suportariam. Nós chegamos nessa fase. E mesmo que não suportem, vai estar a voz dessa cristã aqui, vão ter que suportar. Porque eu vou falar até o dia que eu for arrebatada. Vai chegar um dia que eles terão saudades dos crentes, dos evangelistas que estarão, eles vão buscar e não vai ter mais. Vai chegar esse dia. E nós estaremos lá em cima observando isso. A angústia vai ser tão grande que vai chegar esse dia que eles vão querer saber, mas não vai ter mais tempo. Não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é agora. É agora. Para todos, não só para aqueles que já são libertos, que já são cristãos, para conhecer mais da palavra, porque o Senhor também disse que os escolhidos seriam enganados. Então, para que você não seja enganado, você precisa conhecer da palavra de Deus, você precisa estudar, meditar dia e noite, decorar a Bíblia. Eu tô nesse foco de decorar a Bíblia completamente, porque vai chegar o momento que eles vão tirar a Bíblia de nós, como já acontece em outros. Só que daqui, ó, nossa propriedade, eles podem tomar nossa propriedade, eles podem tomar o dinheiro, eles podem querer colocar chip para nos controlar. Eu não vou colocar. Eu não quero isso. Se tiver que sofrer as consequências para honrar o nome de Jesus, eu sofrerei as consequências sim. Né? Porque eu sei, Deus já me mostrou o que tá em jogo, né? E o que agora, eles não podem tomar o que está aqui dentro de você. A sua propriedade intelectual, a sua sabedoria, a inteligência que Deus dá para você, ninguém é capaz de tomar. Então mergulhem o máximo que vocês puderem, porque aonde nós estivermos, mesmo que a gente esteja dentro da prisão, a gente vai poder pregar o evangelho, porque está na nossa cabeça. Eles não têm como tirar isso. E depois eles só vão encontrar as nossas roupas lá, né? Porque nós seremos arrebatados. Paulo diz isso, e já está acontecendo. Já existe muitas igrejas considerando a doutrina apostólica como ultrapassada, recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas e elegendo mestres que interpretem a Bíblia a seu bel prazer. Já está lá, já está sendo encaminhado, né? Um pedido de mudança da Bíblia. Isso já está acontecendo.
E isso está em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. A igreja do arrebatamento guarda e conserva a palavra da perseverança e ela será livre da grande tribulação. A igreja do arrebatamento permanece na posição de embaixadores do reino, de embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui é mais, ninguém aqui é menos, ninguém aqui é melhor que ninguém. Se você fez teologia, se você não fez teologia, se você só estuda, nós somos todos iguais diante de Deus. Nós somos embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que quando um país ele é ameaçado de um colapso, uma das primeiras providências a serem tomadas pelos governantes é primeiro tomar o quê? As embaixadas. Eles removem as embaixadas do país e removem também os seus embaixadores. Assim, o Senhor Jesus, o nosso Rei, ele providenciará também a remoção dos seus embaixadores desse mundo. E esses são aqueles que serão arrebatados e que estarão nos ares com o nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Uma das coisas que o nosso Senhor Jesus mais alertou aos seus discípulos foi sobre a necessidade de estarmos sempre atentos e vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Está lá em Mateus 25, versículo 13. Vigiai. Nós não sabemos o dia e a hora, pode ser hoje, pode ser amanhã. Vigiai, todos os dias, vigiai. Seja igreja dentro da igreja e seja igreja fora da igreja também. Para que outras pessoas observem você. Nós temos o poder de mudar todo o ambiente que nós estamos, toda a frequência. Nós somos lâmpadas que iluminam as trevas. Nós temos que acender outras lâmpadas. Minhas lamparinas estão acesas. Estamos esperando. As minhas lamparinas estão acesas. E as suas estão acesas? Nós somos diferentes para fazer a diferença como embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a absoluta certeza de que estaremos naquela leva do arrebatamento. Então não deixe nada nem ninguém, qualquer que seja o cargo, o título, os méritos dessa pessoa, te tirar da simplicidade que está aqui, ó, que está em andar em obediência aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Não deixa ninguém tirar a simplicidade, a humildade do seu coração. Não deixa ninguém tirar você de um estágio e te colocar em outro, em lugares, situações, em escolhas que desagradem a Deus e que tirem você do foco da noiva perfeita, da igreja perfeita, do templo perfeito que somos nós, né? Nós somos o templo da alma, templo do Espírito Santo. Então é o momento da gente se alinhar plenamente, vigiai, 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 pois não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor Jesus. Nós estamos na porta, Jesus está na porta. Arruma a sua casa e vigia. Vigia. Que Deus abençoe o seu dia, amados e amadas. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.